Olá, caros alunos do curso de Eletromecânica, saudações a todos e todas. Nós vamos abordar, num pequeno vídeo, as noções básicas sobre vetores, as introdutórias. Então vamos lá. Nos estudos que nós realizaremos, né, que vocês vão realizar durante o curso, vocês vão se deparar com certas grandezas físicas que elas estão divididas em duas categorias. Umas serão escalares, outras vetoriais. As grandezas, né, escalares, ou seja, essas primeiras grandezas, elas são caracterizadas pelo valor numérico acompanhado de uma unidade de medida. As segundas, elas requerem um valor numérico, sem sinal, denominado módulo ou intensidade, que é acompanhado da respectiva unidade de medida e uma orientação. Isto é, ela apresenta uma direção e um sentido. A título de exemplo de grandeza escalar, nós podemos considerar um determinado objeto de comprimento L. Nós pegamos uma régua e vamos medir esse objeto L. A gente observa que esse objeto L tem medida 4,75 centímetros, medido segundo essa régua aqui. O comprimento, portanto, é uma grandeza escalar, já que ele fica totalmente determinado pelo valor numérico, 4,75, acompanhado da unidade de medida centímetro. São também grandezas escalares a área, massa, tempo, energia, potência, densidade, entre outras que vocês estudarão durante o curso, principalmente carga elétrica e tensão elétrica. A título de exemplo de grandeza vetorial, nós podemos considerar um caso hipotético onde uma embarcação que apresenta o casco avariado e se encontra em repouso em alto mar, ela recebe pelo rádio a recomendação de deslocar-se em linha reta 20 milhas, a fim de chegar a um estaleiro onde será realizado o reparo necessário. Mas as informações dadas não são suficientes. Se você pensar, né, no barco localizado num certo ponto, ao se deslocar 20 milhas, o barco pode se deslocar em qualquer direção segundo uma certa circunferência que tem centro localizado onde o barco se encontra e a 20 milhas de distância daqui. Então, essa informação não é suficiente para que o barco chegue onde se encontra o estaleiro. Bom, em seguida vem mais uma informação de que o barco deve navegar em linha reta na direção norte-sul. Porém, isso também não está completo, né? Porque a direção norte-sul ela fica segundo uma linha vertical. A direção leste-oeste fica segundo uma linha horizontal, como nós veremos daqui a pouco, com mais calma. Pois bem, para que isso ficasse completo, a embarcação deveria receber a informação se ela deve se deslocar, né, para o norte ou para o sul, de modo que, dada a linha de referência aqui, a navegação saiba se ela vai ter que se dirigir em relação ao norte ou então em relação ao sul, certo? Portanto, a gente observa que o deslocamento ele não é tão simples como o comprimento que nós observamos do determinado objeto. Então, o deslocamento ele necessita de algumas informações adicionais. Então, para que nós possamos definir plenamente um deslocamento, nós precisamos deixar claro quem é o módulo desse deslocamento, qual é a direção e o sentido para esse deslocamento. Ou seja, o deslocamento acaba de se caracterizar como uma grandeza física de natureza vetorial. Nós também podemos observar outras grandezas, tais como aceleração, velocidade, força, impulso, vetor campo elétrico, vetor indução magnética, entre outras, que também são grandezas vetoriais, que vocês terão a oportunidade de trabalhar com elas durante o curso. Uma coisa importante a ser enfatizado aqui é que vocês não confundam a questão da direção com o sentido, pois são conceitos não totalmente diferentes, né? Mas eles estão interligados, porém sentido e direção não são a mesma coisa,
tá? Então, quando você estiver querendo saber a direção de uma determinada grandeza vetorial, você vai ter que ficar atento à questão da reta que vai definir essa direção. Toda direção está definida segundo uma reta, seja ela seguindo as linhas horizontais ou verticais, ou então inclinada em relação à horizontal ou em relação à vertical, tá bom? A essa direção podemos associar dois sentidos, certo? Então, dada uma reta que indica a direção, essa direção ela pode ter dois sentidos. Um vetor, aqui nós vamos definir de uma forma um pouco simples, né? Mas, embora a definição de vetor seja mais rica, mas nós vamos definir vetor como um ente matemático constituído de módulo, uma direção e um sentido, utilizado em física para representar grandezas que são chamadas de grandezas vetoriais. Um vetor pode ser esboçado graficamente por um segmento de reta orientado, como mostra a figura a seguir. Então, aqui a gente tem a representação de um vetor e as suas características. O comprimento L que nós temos aqui, do segmento orientado, está associado ao módulo do vetor, ou seja, este comprimento aqui representa o módulo do vetor em questão. A reta suporte R, ela fornece a direção. Então, o vetor está definido segundo essa reta R, que está em preto na figura. E a orientação do vetor, ela começa neste ponto aqui, né, nesta extremidade rosinha, e vai em direção à ponta aguçada deste vetor aqui. A notação de vetor, ela é feita geralmente utilizando uma letra sobreposta por uma seta, como nos nossos exemplos aqui, ó. O A, ele tem uma seta aqui em cima para indicar o vetor A. O mesmo acontece com B, V e F. Outra notação também comum é obtida nomeando-se com letras maiúsculas as extremidades do segmento orientado que representa o vetor. Então, aqui nós temos o ponto A em uma das extremidades e o ponto B na outra. Nessa notação, faz-se sempre a letra que nomeia a ponta aguçada, ou seja, B, menos a letra que nomeia a extremidade oposta. Portanto, este vetor A ele vai ser representado algebricamente por B menos A. Assim a gente termina essa parte aqui e eu vou mostrar a vocês como é que nós vamos lidar, né, com esses elementos segundo uma malha quadriculada que nos ajudará bastante. Observe o seguinte, na figura nós temos a representação de um vetor U. Né? Esse vetor U, seguindo a notação, ele tem uma seta acima dele. O módulo desse vetor nós vamos representar desta forma aqui, indicando barras antes e depois do símbolo do vetor. O módulo nós vamos entender como a distância do ponto A ao ponto B, ou seja, o comprimento de A até B. No nosso caso aqui, se você contar, você observa que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento para o módulo do vetor. A direção do vetor, o vetor está sendo definido segundo a reta suporte que passa por aqui. Portanto, essa reta em vermelho, ela está indicando a direção do vetor que está sendo considerado aqui. Então, no nosso caso aqui, eu posso considerar que esse vetor U, ele está definido segundo uma reta vertical, o que ajuda bastante na hora da gente encontrar o módulo, porque basta você colocar o vetor de maneira adequada sobre a malha, que aí basta você contar a quantidade de comprimentos que você tem aqui, né, de unidades de medida aqui, para saber qual vai ser o módulo do vetor. Bom, o sentido do vetor, como nós vimos, ele começa no ponto A e vai para B. Então, no nosso caso aqui, se nós fôssemos representar este vetor U, nós faríamos B menos A. Mais um exemplo aqui é uma situação onde eu tenho um determinado vetor, um vetor V, onde este vetor, se vocês observarem aqui,
este vetor ele está determinado segundo uma reta suporte. Então, se eu pego esse vetor aqui e coloco ele de forma adequada sobre uma das linhas tracejadas aqui, das linhas pontilhadas, eu consigo observar que o módulo do vetor ele mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de comprimento. A direção do vetor, como nós vimos, ele está sendo definido por essa linha em vermelho aqui, que indica que a direção do vetor é dada por essa reta aqui, essa reta suporte do vetor V, e esse vetor ele está sendo definido segundo uma linha horizontal, certo? Bom, o sentido, né, do vetor, nós vimos que a ponta aguçada da seta indica uma das extremidades, a outra ponta vai indicar a origem. Então, o nosso vetor C aqui, ele tem origem C e uma extremidade na outra ponta mais aguçada D. Portanto, o vetor V estaria sendo escrito algebricamente como D menos C, certo? Bom, no nosso terceiro exemplo aqui, nós temos um vetor que ele está inclinado em relação à horizontal, né? Eu vou usar a horizontal como referência aqui. Ele é definido segundo uma reta suporte, que contém o segmento orientado. Portanto, a direção dele está definida por essa linha vermelha. O sentido dele é de E para F. Agora fica a pergunta, né? Como é que nós vamos chegar ao módulo desse vetor? Pois bem, se você observou, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo aqui vai ser a chave para que nós possamos encontrar a medida desse vetor, que tem módulo igual a 10, e nós vamos ver o porquê. Tá? Então, me acompanhe aqui. Nós sabemos que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, uma vez que eu estou usando malhas quadriculadas, e essas malhas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, eu estou trabalhando com pequenos quadrados aqui. Bom, se nós observarmos aqui, ó, esse vetor ele tem no triângulo formado aqui um dos catetos medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui um dos catetos tem medida igual a 8. Na parte de baixo aqui, nós também observamos que o nosso triângulo aqui, associado ao nosso vetor, ele tem lados medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o comprimento aqui do ponto E até este ponto aqui é igual a 6. Bom, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu vou encontrar W, módulo, né, do vetor W, ao quadrado, igual a medida de um dos catetos, que é 6 ao quadrado, mais 8 elevado ao quadrado. O teorema de Pitágoras me diz que eu posso pegar a medida da hipotenusa, elevá-la ao quadrado. Então, a medida da hipotenusa, a hipotenusa está representando o módulo do vetor W. Portanto, eu fiz módulo do vetor W ao quadrado, é uma medida, igual a um dos catetos, que é 6, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Assim, nós obtemos aqui que o módulo do vetor W ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. Bom, você sabe que 36 mais 64 é igual a 100. Portanto, o módulo do vetor W vai ser igual a raiz quadrada de 100. Ou seja, o módulo desse vetor W com o qual nós estamos trabalhando aqui vai ser igual a 10. 10 unidades de comprimento. Se fosse em outra unidade de medida, nós estaríamos indicando aqui. Mas essa é a ideia básica que está implícita aqui. A direção, como nós vimos, ela continua sendo dada segundo a reta suporte, e o sentido deste vetor é do ponto E para o ponto F. Espero que vocês tenham gostado, e aí no próximo nós vamos continuar mostrando
como realizar a adição dos vetores usando o que é conhecido como regra do polígono, tá bom? Até a próxima.